E para falar que o outono chegou, e esse é um momento que você deve redobrar os cuidados com a sua saúde. É preciso ter atenção para não deixar gripes e resfriados avançarem para sinusites, rinites ou até mesmo pneumonias. Imagina só que perigo! As temperaturas mais baixas são as principais vilãs nesse caso. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, hoje nós recebemos o médico otorrino Márcio Freitas. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Doutor, é realmente comum uma busca agora nesse período nos consultórios por essas doenças que às vezes se confundem, né? A rinite com uma gripe, com uma virose. Isso mesmo. Agora, com a mudança de temperatura, então a gente começa a ter temperaturas mais frias e uma variação grande que ocorre agora no outono. Então a gente pega dias frios, daqui a alguns dias está mais de 30 graus novamente, depois esfria de novo. Os dias ficam mais curtos, então você tem menos exposição ao raio ultravioleta do sol, o que faz proliferar mais ácaro, então agora começa, né? Bastante crise de rinite, sinusite, resfriados, gripes e etc. Né? Uma dúvida que pessoalmente eu tenho, agora que a gente está retirando a máscara, né, em muitos ambientes, como que a gente pode, quais sintomas, para a gente não confundir, também não ficar com medo de que eventualmente possa ser, né, o vírus? Isso. Então, por exemplo, é importante a gente saber assim, qual a diferença de uma rinite, né, de um resfriado e de uma gripe, assim, né, ou de uma síndrome de gripal. Então, por exemplo, a rinite, normalmente a pessoa vai ter bastante o nariz escorrendo, espirrando e nada além disso. Ela não vai ter dor na garganta, febre, nada disso. O resfriado, ele tem o nariz escorrendo, bem comum, tá? E ela pode ter uma irritação, uma dorzinha na garganta. E a gripe, a síndrome gripal, daí normalmente tem outros sintomas. Daí tem dor no corpo, dor na garganta mais forte, dor de cabeça, secreção mais abundante. Então, os quadros variam bastante conforme a doença. Mas, por exemplo, um quadro de rinite que não é adequadamente tratado pode evoluir para uma infecção, para uma sinusite, ou aumenta a chance. Essa é uma outra dúvida também que eu tenho. Se os medicamentos costumam mascarar e até dificultar um diagnóstico? Exatamente. Às vezes pode acontecer, porque assim, no caso você pega e toma um anti-inflamatório só e você diminui o quadro de dor, tudo. Muitas vezes tudo ok, sabe? Vai diminuir a dor. Mas quando isso está se arrastando e você continua só com o anti-inflamatório, pode ser que isso tenha um quadro infeccioso, que seja necessário outras medicações para controlar, né? No caso de uma gripe, de uma sinusite, entrar com um antibiótico ou uma medicação específica para gripe, né? Então, é importante a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Buscar logo o médico, o otorrinolaringologista, para saber o que está ocasionando. E qual seria o prazo mínimo, então, para você... Não, peraí, começou hoje meu nariz a escorrer, quantos dias eu posso esperar para até efetivamente procurar um médico, auxílio? Por exemplo, assim, ó, se você tem, assim, um dia, 24, 48 horas, esse nariz escorrendo não melhora, ou, por exemplo, você vê a coisa piorando, assim, você acordou num dia, está o nariz escorrendo, o outro dia você já começa a ter uma irritação, uma dor na garganta, uma dorzinha no corpo, já é melhor procurar, porque só uma rinite não é, entendeu? Tá certo. Ainda mais hoje, que qualquer espirro, qualquer coisa, já fica todo mundo assustado. É, né? verdade. Doutor Márcio, chegou uma pergunta pra gente no nosso WhatsApp. Cobertores e pelúcias com pelinhos têm relação com a bronquite? Meu filho está com a doença, conta a Ruth. Sim, tem sim, bastante. O que acontece? Bichinho de pelúcia, cobertor, tudo ele acumula muito ácaro, muito ácaro. Então a criança deita em contato com isso
inala esse ácaro e ele vai causar a reação no pulmão, causando a bronquite, a rinite no nariz e bronquite no pulmão. Tá? Quando termina o verão, a gente costuma lavar os cobertores e guardar. Então, agora que está começando a esfriar, é importante também, de repente, lavar novamente, antes de voltar a usar? Isso, exatamente. Por exemplo, no caso de quem tem bronquite e rinite, é melhor até nem ter muito cobertor, substituir por edredom e lavar e passar semanalmente, tá? Mas para quem não tem, não é muito bom a exposição. É bom essa lavagem, expor ao sol e passar frequentemente. O mofo também é um problema. Às vezes a pessoa vê uma mancha de mofo em casa e acha que não é nada, mas pode afetar a saúde respiratória dela. Exatamente, exatamente, porque tem, além de ácaro, tem fungos e isso pode causar bastante piora do quadro de alergia. E, doutor, alguma dica, né? Eu sei que médico tem toda uma visão, né? Precisa ser feito um exame, um diagnóstico, mas uma dica para a gente lidar com essa transição agora do clima? Então, você tentar se expor à mudança brusca de temperatura o mínimo possível. Por exemplo, não pisar no chão descalço. Tá? Não é coisa de mãe, não é coisa de mãe, de vó. Cabelo molhado, olha tá? Só. Entendeu? Secar o cabelo, não ficar com o cabelo molhado. Por quê? Porque essa sensação de frio causa problema, causa crise de rinite. Então, tentar deixar os ambientes o mais limpo possível, passar pano úmido. Para quem tem alergia, não varrer, não usar aspirador de pó, porque joga mais ácaro ainda para o ambiente. O contrário do que muita gente acha, não, tá sujo, vou usar o aspirador de pó. Daí todo mundo piora, no caso de quem tem alergia, porque o aspirador jogou ácaro por todo o ambiente. Então, evitar isso para as pessoas que têm alergia. Atividade física, né? Apesar disso ser meio batido, mas é importantíssimo. Atividade física frequente, uma boa alimentação, bastante, né, vitamina C, né? Não só vitamina C, vitaminas variadas, para que o seu organismo esteja saudável. Perfeito, doutor Márcio Freitas, otorrino, que participou aqui com a gente. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao Ver Mais. Eu que agradeço.